Abra sua Bíblia no Salmo 100, você que trouxe a sua Bíblia. Os Salmos, capítulo 100. Hino de ingresso ao templo. Ingresso é a entrada. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em a sua fidelidade. Esse salmo fala de servir a Deus, de ter esse prazer, de ter essa alegria de estar na presença de quem? Na presença de Deus. A sua vinda à igreja, que tem gente que pensa assim, eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus. Não tem gente que pensa assim? Então, ela quer servir a Deus do jeito dela. Mas nós não temos que servir a Deus do nosso jeito. Tem que ser do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele deixou a sua igreja para isso. Ele instituiu a igreja para isso. Ele diz: essa casa será chamada casa de a minha casa, né? E Deus disse para Salomão: toda oração que se fizer nesse lugar, que ele ia ouvir, ele ia atender, que os olhos dele estariam ali. Quem está compreendendo, gente? Por exemplo, você está aqui na casa de Deus e você está abençoado. Não só você, mas a sua casa, a sua família. A bênção de Deus está na sua vida. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Quer dizer, a casa de Deus também é conhecida como a casa do sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer entrega. Sacrifício quer dizer entrega. Quando Deus, Ele pediu para Abraão seu filho, então Abraão ia sacrificar o filho a Deus no monte Moriá. Sacrificar, ou seja, ele ia entregar, foi Deus que pediu. Mas foi só uma prova, né? Porque Deus interrompeu ali o sacrifício que ele ia fazer. Deus queria ver o quanto Abraão amava a Deus. E foi provado o quanto ele amou e amava a Deus. Então o sacrifício, a casa do sacrifício, é a entrega. Você não vem à igreja apenas por vir, por uma questão religiosa, por uma obrigação religiosa, mas você tem a consciência que a sua vida pertence a quem? A Deus.
Hoje você vive para servir a quem? A Deus. Você não vive para fazer as suas vontades, vontades do mundo. Não, hoje você vive para fazer a vontade de Deus. Então o seu prazer está na casa dele, louvando, adorando, buscando a sua presença. Aí continuando lá, Salomão, ele diz: escolhi para mim esse lugar, a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, o povo de Deus, este povo, tem que se humilhar. Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar, tem que se converter. Quem está compreendendo, gente? Isso aí é o sacrifício, está vendo? Ó? O sacrifício entra aí, ó. Quer dizer, se humilhar, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar e tem que se converter dos maus caminhos. Ou seja, tem que se entregar a Deus. Diga glória a Deus. Tem que haver uma entrega. Não é só ter uma religião. Ah, minha religião é essa ou aquela outra. Para Deus não tem religião, não. Deus não tem religião. Deus tem o povo dele. Quem está compreendendo, gente? Ele que nos fez, Ele que nos criou. Deus só tem um povo, só um. É o povo dele, que Ele criou. Então, o sacrifício entra aí. Tem que se humilhar, orar, tem que buscar, tem que se converter dos maus caminhos. Aí no versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quer dizer, os olhos de Deus estão abertos ou fechados? Abertos. E Deus, Ele está vendo, está olhando. Os seus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Ah, então Deus não ouve em outro lugar? Ele ouve. Ele ouve na sua casa, no seu local de trabalho. Qualquer lugar que você orar, Deus ouve. Quem está compreendendo, gente? Mas o lugar específico para buscar a Deus, para orar, é na casa dele. É a casa do sacrifício. Diga glória a Deus. É a casa do sacrifício. Aí continuando diz assim, onde a gente parou lá. Porque escolhi e santifiquei esta o quê? Casa. Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Diga glória a Deus. Todos os dias, Deus, Ele ouve as nossas orações. Todos os dias Ele está operando milagres, maravilhas na vida daqueles que o buscam. Porque o que buscar, Ele vai receber. Amém? O que tem buscado. Aí voltando aqui para o Salmo de ações de graça, né? Esse Salmo aqui, o Salmo 100.
O subtítulo diz, né? Salmo de ações de graça. Então nós temos que servir a Deus com tristeza ou alegria? Alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, ou seja, muito louvor, adoração. Sabei que o Senhor é bom. Aliás, isso é no outro, né? Sabei que o Senhor é Deus. Ele é bom também, maravilhoso. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de quê? De graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Na casa de Deus, no templo, tem os átrios. Essa palavra átrio quer dizer a nave da igreja, o salão da igreja. No templo tem o altar, que é o lugar mais alto, e tem os átrios. Os átrios é onde você está aí sentado, que é o que diz a Bíblia aqui. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Quem crê que Deus é bom? A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, estar na casa de Deus e servir a Deus com prazer, com alegria, isso aí faz a vida do homem ser mais e mais abençoada. Davi, ele servia a Deus com tanta alegria, que ele cantava e dançava e louvava muito a Deus. Por isso que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha esse prazer de estar servindo a Ele, a Deus. E esse prazer tem que estar em nós. Diga glória a Deus. De estar servindo, de estar buscando, de estar louvando a Deus. Quem tem prazer de estar na igreja? Tem pessoas que você tem que trazer ela amarrada, é ou não é? Sim ou não? Mas na verdade não tem que trazer ninguém amarrado. O fulano, eu já chamei ele muitas vezes, não vem. Deixa que no tempo de Deus ele vem. Quem está compreendendo, gente? Não adianta ficar insistindo, nem trazer amarrado, mas no tempo de Deus ele vem. Deus faz a obra, sim ou não? Eu mesmo, igreja de crente, quando eu era adolescente, eu imaginava o seguinte: talvez um dia eu possa estar indo na igreja de crente, quando eu tiver velhinho já, quando eu aproveitar a vida, talvez um dia eu possa estar na igreja de crente, porque essa era a minha visão do mundo, obviamente. Mas graças a Deus que Ele me chamou bem cedo, né? Com 16 anos Ele me chamou, e aí me converti. E para ser salvo eu tive que fazer isso aí, me humilhar, me converter. Quem está compreendendo, gente? Eu que na época estava enfermo com câncer, então não tinha saída não. Ou eu me humilhava, me convertia a Deus, entregava a minha vida, ou então ia morrer. Então por isso que a palavra diz, né?
é a casa do sacrifício. É a casa do sacrifício, é entrega. A nossa vida tem que ser uma entrega para Deus. Quem compreendeu, gente? E não pode entregar e pegar de volta, não. Tem gente que entrega e depois pega de volta. É ou não é? É. Ah, bispo, como assim entrega e pega de volta? Ela vem para a igreja, se converte, se batiza nas águas, entrega a vida para Jesus, passa a servir a Deus, aí depois ela se desvia. Quem está compreendendo, gente? Ela deixa de buscar, ela deixa de servir, deixa de ser fiel, ela volta às práticas do mundo. Então ela pegou de volta a vida dela. Ou seja, ela entregou, aí depois pegou de volta. Não, a nossa entrega tem que ser diária. Diga glória a Deus. Todos os dias a sua vida tem que estar na mão de quem? De Deus. Todo dia. Foi isso que Deus disse para Josué. Falou: Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desvie, seja fiel. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não pode se desviar, não, tem que permanecer fiel, para que sejas bem o quê? Sucedido, por onde quer que andares. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero ser abençoado, vitorioso, então eu tenho que permanecer na presença de quem? De Deus. Se eu me desviar, então aí é só derrota. Se eu me desviar, é só derrota. É só derrota. Se eu deixar de viver no sacrifício, então a minha vida vai ser só derrota. Mas se a minha vida é um sacrifício a Deus, ou seja, eu sirvo a Ele e sou fiel, então eu serei bem-sucedido. Eu serei abençoado. Quem está compreendendo, gente? Por exemplo, o filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Tinha ou não tinha? Ele tinha tudo. Era rico, tinha tudo. Aí ele quis sair. Não, vou viver minha vida, da minha herança, da minha parte aí da herança, eu vou viver minha vida. Aí quando ele foi viver longe do pai, da casa do pai, longe da presença do pai, aí foi só derrota. Foi derrota atrás de derrota, chegou ao ponto dele querer se alimentar até de comida dos porcos. Ele chegou a ficar numa miséria tão grande que ele queria, está escrito ali, ó, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, nem isso ele tinha para comer. Miséria total. Quem está compreendendo, gente? Passou fome, porque ele quis viver sozinho, e sozinho ninguém consegue. Sozinho o diabo, ele pisa, ele humilha, ele destrói, porque ele está sozinho. Aí ele caiu em si, diz a Bíblia ali que ele caiu em si, ele estava perturbado, né? Estava cego. Uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que vem na igreja,
vê os milagres, o poder de Deus, as maravilhas, e ela deixa de buscar, ela está cega. Quem está compreendendo, gente? Ela está vendo Deus agindo, operando, e ela deixa de servir a esse Deus que é bom. Deus não é bom? Sim ou não? Esse Deus maravilhoso, e ela deixa de servir, ela está cega. Ela está muito cega, ela está perturbada. É o que acontecia com ele, né? Aí ele caiu em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu aqui estou morrendo de fome, e os funcionários do meu pai têm pão com fartura. Quer dizer, era tão próspero o pai, tão rico, que até os funcionários tinham pão com fartura. E ele, sendo filho, estava passando fome. Quem está compreendendo, gente? Ele sendo filho, mas ele estava passando fome. Era culpa do pai? Não, era culpa dele. Ninguém sofre, ninguém geme e padece por culpa de Deus. Absolutamente ninguém. Se a pessoa geme, sofre e padece, é porque é culpa dela. É porque ela não apresentou, ou não está apresentando a vida dela como sacrifício para Deus. Quem está compreendendo, gente? Se ela não apresentar a vida dela como sacrifício para Deus, então ela vai sofrer, porque ela vai estar sozinha. É o que diz lá em Romanos capítulo 12. E o Romanos 12 diz, né? O apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício que? Vivo, santo e agradável a quem? Que é o vosso culto racional. Então ele diz aqui, ó, sacrifício vivo. Ou seja, não é aquele sacrifício da oferta que tinha que matar o animal e oferecer no altar como oferta, mas é o sacrifício vivo, ou seja, é o sacrifício diário. Quem está compreendendo, gente? É todo dia você ser fiel a Deus, todos os dias você obedecer a palavra, é você permanecer no caminho, é você não se contaminar com as coisas deste mundo, é você manter a sua comunhão com quem? Com Deus, e permanecer na presença dEle. Esse é o sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não viva da mesma forma em que as pessoas têm vivido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo aí? Tem uma recompensa. Existe uma recompensa. Você servir a Deus, você ser fiel a Ele, obedecê-lo, você sacrificar sua vida para Deus, manter sua comunhão com Ele, permanecer na fé, então tem a recompensa. Qual vai ser a recompensa? Você vai desfrutar na tua vida a vontade de quem? De Deus. E a vontade dele é boa ou é ruim? É boa. É boa, é agradável, e é o quê?
perfeita. A tua vida vai ser perfeita, amém? Saúde, paz, alegria, prosperidade, casamento, família, em todas as áreas, a tua vida vai ser perfeita. Quem está compreendendo, gente? Em tudo, porque Deus é maravilhoso. Vocês entenderam a mensagem? Quem entendeu a palavra? Então a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo para quem? Para Deus. E servir a Ele com alegria.